Como é seu nome? Flaimson. Como é que era a sua vida antes de você chegar na Universal? O bispo, eu cheguei com a minha vida destruída. Eu falo completamente destruída. Família, eu não me dava bem com nenhum namoro, era tudo frustrado. Tinha uma empresa na época que essa empresa estava já no estado de falência, devendo mais de 120 mil, envergonhado, né? Não tinha condição de dar o vale transporte dos meus funcionários. Foi dessa forma que eu cheguei aqui. O que é que você fez para mudar e o que é que mudou na sua vida? Então, bispo, aí eu cheguei, tinha iniciado a campanha de Israel. Aí eu comecei a ouvir os testemunhos, vendo o homem de Deus pregar, e aí aquilo me mexeu, tocou. E eu tinha sobrado até na época um bem que estava à venda, que eu ia quitar um pouco das dívidas. Era uma caminhonete que valia 85 mil, e eu até falei para o dono da loja que eu entregaria ela por 40. Só que naquele momento que eu vim para cá, e eu comecei a ver as pessoas que faziam a loucura no altar e mudavam de vida, com a vida muito pior do que a minha, eu entendi, falei, eu vou fazer isso. Aí Deus me tocou, falei, eu vou sacrificar aquela caminhonete, se eu vender também não vai mudar nada. Aí eu fui na loja que estava para vender e falei que eu tinha arrumado um negócio e fui para o altar. No momento que eu fiz essa loucura, bispo, eu já tive uma resposta. Aquela empresa que estava falida, pouco tempo depois eu recebi uma ligação de um cliente fechando um contrato de R$500 mil. Então ali eu já comecei a ver o agir de Deus. E aí foi de fé em fé, Deus foi honrando, vieram novos contratos. E aquela empresa que estava falida, eu já comecei a não pegar só em valores. Eu comecei a pegar os negócios, eu pegava em imóveis. Então peguei terrenos em condomínio fechado, apartamentos. E mais um detalhe que chamou muita atenção foi um veículo que entrava num negócio. E aí quando eu fui para conhecer o veículo do cliente, era uma caminhonete no mesmo modelo na qual eu tinha sacrificado, só que zero. Ali eu falei, Deus respondeu o que eu fiz no altar. Só que em algum momento nessa trajetória da fé, eu comecei a tocar no sagrado. A minha empresa era dizimista, eu era dizimista, então eu já comecei o faturamento começou a aumentar, eu comecei a olhar no valor, no dinheiro, então eu já comecei a esfriar na fé. Então eu comecei a tocar no dízimo, tocar nas ofertas, e aí veio a próxima campanha de Israel. Só que eu já não estava mais com aquele fogo, com aquela fé. Eu falo que eu já tinha perdido a comunhão com Deus. E aí eu até peguei o envelope. Eu lembro que na época o pastor colocou o envelope, eu peguei o envelope e Deus me tocou mais uma vez de fazer um sacrifício, um verdadeiro sacrifício. E era a caminhonete nova. Eu peguei o envelope, só que, detalhe, bispo, na semana que eu ia sacrificar, que era aliás, eu subi no altar para sacrificar, eu fui no shopping, comprei uma passagem e fui fazer um cruzeiro. Então no dia que eu ia subir no altar, que era para mim subir no altar, eu estava embarcando no navio. Aí foi a deixa, né? O navio ele naufragou, mas a minha vida ali ela naufragou. Não era a hora daquilo? Não era o momento. E aí eu comecei a ver as coisas retroceder, né? Os contratos que eu estava já fechado começou a cancelar, comecei a perder, aí foi percas e mais percas. Eu lembro que aquela caminhonete, em pouco mais de 3 meses, eu já perdi ela numa dívida. E aí foi terrenos, os apartamentos, perdi tudo. Eu cheguei num ponto, bispo, que o meu cartão não passava marmitex de R$10. Essa foi uma situação assim do fundo de poço. E ainda para piorar, eu saí da igreja, literalmente. Eu saí do altar e me afastei. Fiquei por 1 ano e pouco afastado, gemendo lá fora, comendo o pão que o diabo amassou. E por 2 vezes quase morri, uma vez afogado, outra vez acidente de carro. Então assim, foi momentos que eu já estava numa situação que não tinha para onde correr mais. Você voltou tem quanto tempo? Agora faz 3 anos. Como é que está a sua vida hoje? O que é que você voltou a fazer? Como é que você está agora? Então, bispo, primeiramente, quando eu vi que eu não tinha mais saída, eu lembrei o que eu tinha feito e o que Deus também fez na minha vida. Então eu voltei para a igreja. E mais uma vez eu cheguei numa campanha de Israel, só que cheguei sem condição. E aí eu fui gerar meu sacrifício. Eu lembro que na época eu fiz um voto comigo mesmo. Eu criei uma meta. Falei, eu não vou subir com menos de 3 mil. Só que eu não tinha o que vender, não tinha o que fazer. Eu estava desempregado, sem empresa. Só que aí eu fui gerar. Peguei algumas reformas e eu mesmo fui fazer. Pouco mais de 20 dias eu consegui levantar 9 mil. Então veio o conflito de novo. Final de ano,
você fez um voto com 3, vai sobrar 6. Falei, não, minha vida não vai mudar com 6 mil. E eu falei para Deus que eu ia entregar minha vida no altar, e Ele ia mudar a minha vida. Então, de fato, aí eu fiz isso aí. Sacrifiquei esses 9 mil reais, fiquei mais uma vez na dependência de Deus. De lá para cá, como é que está a sua vida hoje? Ah, bispo, hoje eu falo que assim, minha vida ela mudou, ela transformou. Deus, Ele mudou minha identidade. De fé em fé, Deus foi honrando. A minha empresa que estava falida, hoje é uma das melhores empresas. Hoje a gente vem fechando grandes contratos em meio à crise. Hoje nós temos o nosso escritório num prédio comercial, maravilhoso. Eu conquistei apartamentos, carros. Assim, hoje nós estamos com a vida, eu e minha esposa, eu agora sou casado também há 1 ano e 7 meses, minha esposa também é do altar. Assim, o mais importante, bispo, de tudo isso é o encontro com Deus, é a certeza da salvação. Então isso é o meu bem mais precioso, é a volta da comunhão com Deus. Então assim, a campanha de Israel hoje, ela faz parte da minha vida. É sagrada para você? Sim, senhor, isso é o mais importante. Deus abençoe.